Do Lu da Lu. Volume 28. Capítulo 193. Habilidade espiritual criada. A dança do vento caótico. Respirando fundo, diante da espada sagrada de Shui Qing envolta naquele brilho dourado, Tang San se esforçou para suportar a dor em seu coração. Sendo um mestre dos espíritos do sistema controle, sempre havia sido ele quem ditava o ritmo de seus oponentes nas batalhas. Agora, entretanto, ele estava sendo completamente controlado e isso estava lhe causando frustração. Apesar disso, ele entendia que se permitisse que esses sentimentos negativos tomassem conta, ele sem dúvida seria derrotado nessa luta de vida ou morte. Dentro desse denso domínio angelical, Tang San não tinha onde se esconder. No instante em que aquela espada repleta de energia sagrada tocou em seu corpo, ele tomou uma decisão que nem Shui Qing esperava. Tang San recolheu a aura em volta de seu corpo e até seu imperador azul prateado desapareceu. Ao mesmo tempo, uma camada de luz dourada o envolveu. Esse era o segundo corpo dourado invencível que ele podia usar hoje. Segurando com força sua espada sagrada, Shui Qing perfurou o corpo de Tang San com um golpe. Mas por causa do efeito do corpo dourado invencível, ele escapou ileso. Na verdade, Tang San poderia ter usado o teleporte para escapar desse ataque. Entretanto, dentro do domínio de Shui Qing, ele não sabia até que ponto essa habilidade funcionaria. Internamente, ele sentia que o efeito do teleporte não seria muito grande dentro desse domínio angelical. Nessa aposta de vida ou morte, para evitar riscos desnecessários, Tang San escolheu usar a defesa absoluta do seu corpo dourado invencível. No momento em que a luz dourada envolveu seu corpo, Tang San basicamente ignorou Shui Qing e o fato de que ele atravessou seu corpo. Com o martelo céu claro já aparecendo em sua mão, ele simultaneamente girou seu corpo no ar e golpeou aquele mundo dourado. Um raio de luz cinza irrompeu repleto de poder espiritual. Esse era o método do vento caótico. Para Tang San, que uma vez treinou amargamente sob uma cachoeira, por mais densa que fosse a luz dourada do domínio angelical, ela ainda não era o suficiente para afetar sua execução do método do vento caótico. Além disso, com o domínio do Deus da Morte gravado no martelo céu claro, era apenas quando usava que o poder desse domínio podia ser completamente exibido. Assim como o domínio azul prateado fortalecia o imperador azul prateado ao máximo. Emitindo uma densa luz negra, o martelo céu claro foi cercado por uma camada branca ainda mais intensa. Com um único movimento, esse domínio dourado tremeu de forma violenta. Ao mesmo tempo, Tang San sentiu a pressão sobre seu corpo enfraquecer. Desde que dominou o método do vento caótico, mesmo já tendo exibido essa habilidade algumas vezes, essa ainda era a primeira vez que a usava em uma batalha de verdade. Não houve pausas. Com o impulso do primeiro golpe, Tang San girou mais uma vez e desferiu outro golpe. A segunda martelada atingiu antes que a força da primeira tivesse desaparecido. A força dos dois golpes se fundiu e a aura do domínio do Deus da Morte se intensificou um pouco, fazendo a luz dourada tremer um pouco mais violentamente. Apesar de o martelo céu claro não possuir um único anel de espírito, com sua qualidade natural, junto com o domínio do Deus da Morte gravado nele e os 66 níveis de poder espiritual de Tang San, esse golpe adquiriu uma força extraordinária. A intenção assassina do domínio do Deus da Morte e a aura tirânica do martelo céu claro se complementavam ao ponto de, mesmo sem manifestar seu avatar espiritual, o próprio espírito era capaz de garantir a sobrevivência de Tang San dentro daquele domínio angelical. Passando pelo corpo de Tang San, Shui Qing imediatamente sentiu que havia alguma coisa estranha. O tremor violento do domínio angelical que se seguiu o fez perceber que o domínio do Deus da Morte dele naturalmente fortalecia o martelo céu claro. Com seu espírito complementado pelo domínio, apenas 2 golpes foram o suficiente para desestabilizar seu domínio angelical. O rol dos espíritos naturalmente havia estudado com atenção as habilidades do martelo céu claro e o método do vento caótico não havia sido uma exceção. Sem dúvidas essa técnica era poderosa, mas os estudos do rol dos espíritos também revelaram que ela precisava de um acúmulo contínuo para exibir seu efeito máximo. Diante de um ser vivo, se não fosse por coincidência, quem permitiria uma oportunidade como essa? Consequentemente, Shui Qing não prestou muita atenção quando Tang San usou esse método. Na verdade, ele até sentiu que fazia sentido Tang San ser forçado a usar essa técnica para enfrentar seu domínio angelical. Mas, sem a proteção da sua habilidade do anel de espírito de 100 mil anos, como você conseguirá bloquear os meus ataques? O número de vezes que você pode usar essa defesa absoluta com certeza é limitado. Eu quero ver quantas vezes você ainda pode me bloquear. Esses pensamentos passaram pela mente de Shui Qing como um raio. Dentro do domínio angelical, ele se movia como um peixe dentro da água, com seu corpo flutuando livremente. Apontando sua espada sagrada para frente, ele voou na direção de Tang San. A espada sagrada era sua quinta habilidade espiritual e era conjurada de chamas sagradas. Ela não apenas tinha um poder de ataque extremamente alto, como também fortalecia o efeito de purificação do seu poder espiritual em 300%. Qualquer mestre dos espíritos comum que fosse atingido por ela, além dos ferimentos físicos, também teria seu poder espiritual enormemente reduzido. Um ferimento sério seria inevitável, se não chegasse à morte. Atualmente, esse não era o caso enquanto Tang San enfrentava Shui Qing. Cada golpe do martelo céu claro em suas mãos fazia sua velocidade de rotação aumentar. Num instante,
ele executou 5 golpes. À medida que o martelo céu claro acumulava cada vez mais energia, o efeito do domínio do Deus da Morte se intensificava. A luz branca protegendo seu corpo se expandiu ao seu redor e Tang San sentiu a pressão do domínio angelical diminuindo. Após essa troca de golpes, os sentidos de Tang San naturalmente ficaram mais aguçados. Quando Shui King se virou para encará-lo, com a espada sagrada em mãos, ele percebeu sua aproximação no primeiro instante, em nenhum momento pensando em parar o martelo céu claro. Uma estonteante luz dourada rapidamente se aproximou de Tang San enquanto ele desferia o 6º golpe do martelo. O momento que Shui King escolheu sem dúvidas foi preciso. Quando sua espada sagrada chegou, o martelo céu claro estava atrás de Tang San e ele não conseguiria usá-lo para bloquear seu golpe a tempo. Apesar de só levar um breve instante, a capacidade de Shui King lhe permitiria apunhalar Tang San e recuar em segurança. Mas seria tão fácil assim derrotar Tang San? Não, é claro que não. Ele já teria morrido inúmeras vezes se derrotá-lo fosse fácil. No momento em que a espada sagrada o alcançou, o corpo de Tang San, de forma repentina e bizarra, recuou 1 metro. Esse 1 metro não devia ser subestimado. O ataque de Shui King estava completamente focado na posição anterior de Tang San e isso causou uma redução na força da sua espada. Além disso, a distância de 1 metro permitiu que Tang San completasse o golpe com o martelo e o colidisse contra a brilhante espada sagrada envolta em chamas douradas. Um estrondo alto ressoou, abruptamente gerando fortes ondas no ar. Apesar de toda a força acumulada por esses 6 golpes, apesar de todos os seus esforços para se colocar em uma posição vantajosa, apesar de todo o poder do martelo céu claro combinado com o domínio do Deus da Morte, quem foi jogado para longe por essa colisão ainda foi Tang San. Esse era o efeito de um domínio. Manifestando seu avatar espiritual dentro do domínio angelical, a força total de Shui King aumentou em 30%. Além disso, a espada sagrada era sua 5ª habilidade espiritual e, somando a diferença de níveis entre os dois, mesmo tendo a força acumulada de 6 golpes no seu martelo, quem perdeu ainda foi Tang San. Entretanto, o que Shui King não sabia era que o objetivo de Tang San dessa vez foi apenas testá-lo. Tang San foi jogado para longe pelo impacto, mas a luz dourada da espada sagrada falhou em penetrar suas defesas. Enquanto seu corpo caía para trás, ele ainda foi capaz de manter sua postura e continuar balançando o martelo céu claro. Cada golpe emitia luz negra e brilho branco que enfraqueciam as chamas douradas. Assim, apesar de ter cuspido sangue enquanto ia para trás, ele não havia sido realmente ferido. Por causa do recuo repentino, Shui King ficou levemente perplexo, pois não conseguia entender como Tang San havia sido capaz de fazer isso. Dentro do seu domínio, ele era o governante. A partir do momento em que Tang San ficou preso dentro dele, Shui King podia livremente restringir sua movimentação na direção do centro. Assim, independente de como Tang San se movesse, mesmo se ele tivesse se teleportado, ele ainda permaneceria no mesmo lugar. Esse também era um dos mistérios dos domínios. Mas agora há pouco, Tang San havia recuado um passo. Isso simplesmente não podia ser possível com o nível atual do seu domínio da morte. Mal sabia Shui King o esforço que Tang San teve que fazer para recuar aquele único passo. Ele precisou fundir o domínio do Deus da Morte, com a força do osso da perna esquerda do Imperador Azul Prateado e a habilidade de teletransporte do osso espiritual de Xiao Wu. Só depois de combinar essas 3 habilidades que ele conseguiu momentaneamente superar o efeito desse domínio e tornar possível aquele recuo de 1 metro. A força de um domínio era grande, mas também tinha seus limites. Usando essas 3 técnicas, Tang San foi capaz de superar esse limite por um instante. Ainda assim, tudo o que ele conseguiu fazer foi se distanciar 1 metro. A força combinada dessas 3 habilidades só conseguiu ajudá-lo a fazer esse tanto. Após colidir contra Shui King, o poder acumulado pelos 6 golpes se dissipou, mas enquanto voava para longe, o martelo céu claro na mão de Tang San não parou e o método do vento caótico começou a ser carregado novamente. A razão de ele ter sido jogado pela colisão foi a força do próprio Shui King. Apesar de estar restringido ao centro do domínio, a espada sagrada pertencia a Shui King, seu governante. Dessa forma, quando o poder dela foi exercido e as chamas douradas envolveram Tang San, ele foi libertado dessa restrição e assim, lançado para trás. Mas ainda era impossível ele usar essa chance para escapar do domínio. Quando as chamas douradas desapareceram, ele voltou ao centro novamente, onde Shui King o estava esperando. Até agora, Shui King ainda não acreditava que Tang San teria a capacidade de enfrentá-lo dentro do seu próprio domínio. O resultado final também não mudaria. Ele com certeza não acreditava que Tang San seria capaz de se adaptar às várias mudanças ali dentro em tão pouco tempo. Mesmo se ele conseguisse se adaptar, ele não seria capaz de reverter os efeitos causados pelo domínio. No momento em que as chamas douradas em volta de Tang San desapareceram, ele foi forçadamente puxado de volta para o centro e Shui King balançou sua espada sagrada na direção dele. Shui King não estava com pressa para destruir Tang San. Ele almejava uma vitória perfeita e aproveitou a vantagem da redução de velocidade que o domínio causava. Ele não daria a Tang San a chance de se defender. Agora, Tang San já estava no 4º golpe do método do vento caótico. No instante em que o martelo céu claro estava prestes a colidir contra a espada sagrada, Tang San de repente fez uma escolha estranha. Ele não deixou seu martelo bater nela e, de forma milagrosa,
seu corpo recuou 1 metro novamente. No mesmo instante, ele se dobrou enquanto balançava o martelo, se esquivando do golpe da espada. Ao mesmo tempo, ele desferiu mais 2 golpes rápidos com o martelo, acumulando 6 marteladas de força de novo. Estranhamente, Tang San não o usou para golpear Shui King, que havia deixado uma abertura, mas, ao invés disso, golpeou o ar. Tang San mais uma vez chocou Shui King, que nunca imaginou que um oponente seria capaz de se esquivar dos seus ataques dentro do seu domínio. Entretanto, sua reação foi extremamente rápida. Assim que Tang San desferiu o 7º golpe, a espada sagrada brilhou e aumentou em 2 chi, desenhando 2 arcos de luz no ar e selando quase todas as possíveis rotas de escape de Tang San. Você não quer me enfrentar de frente? Então eu vou fazer exatamente isso. Usar meu poder espiritual para derrotá-lo. A forma de pensar de Shui King sem dúvidas era válida. Entretanto, ele ainda não conseguia ver através da técnica que Tang San estava usando nesse momento. De repente, a figura de Tang San estremeceu como um fantasma. Apesar de os 2 ataques de Shui King terem sido bem próximos, eles ainda eram apenas 2 ataques. Com seu corpo tremulando como uma ilusão, ele aproveitou o espaço entre os 2 ataques para escapar enquanto gradualmente acumulava poder no martelo céu claro. No momento, Shui King teve a impressão de que ele estava dançando dentro do seu domínio angelical. O martelo céu claro não vacilou por causa dessa movimentação, mantendo seu assombroso ritmo constante. Quando Tang San escapou do ataque de Shui King, ele já havia desferido 11 golpes com o martelo. As luzes negra e branca acumuladas estavam se tornando cada vez mais densas. Mas o que mais chocou Shui King foi que o alcance da movimentação de Tang San aumentou em meio metro. Esse era o motivo de ele ser capaz de se esquivar com tanta calma dos seus ataques usando aquele movimento dançante. O que Tang San estava usando agora poderia ser considerado a sua carta na manga e essa era a primeira vez que ele a usava contra um oponente. Ele a nomeou de a dança do vento caótico. A falha do método do vento caótico era bem óbvia. Tang San havia se ocupado com isso por um bom tempo, treinado amargamente sob as orientações de seu pai. Naturalmente, ele sabia que essa falha restringia o poder dessa técnica poderosa. Enquanto cultivava sob a cachoeira, ele começou a experimentar formas de superar essa situação, ou seja, como completar os 81 golpes do método do vento caótico enquanto enfrentava um oponente. Depois de inúmeras tentativas, ele finalmente conseguiu encontrar uma forma, juntando seu seguidor do caminho dos fantasmas com o método do vento caótico, assim criando essa habilidade espiritual que pertencia apenas a ele. Pegando emprestado a fugacidade do seguidor do caminho dos fantasmas e a unindo ao poder do martelo céu claro, se tivesse sucesso, essa sem dúvida seria uma poderosa habilidade espiritual criada. Entretanto, como poderia ser tão fácil assim combinar 2 habilidades de categorias tão diferentes? Quando Tang San começou os experimentos, ele falhou inúmeras vezes, sendo o compasso o seu principal problema. Cada habilidade tinha um ritmo completamente diferente da outra. O método do vento caótico requeria que ele desferisse contínuos golpes para acumular energia e seu ritmo gradualmente acelerava. Esse era um fato indisputável. Caso contrário, ele não conseguiria exibir todo o seu poder. Por outro lado, o seguidor do caminho dos fantasmas se movia de acordo com os movimentos do oponente, assim resultando na sua natureza imprevisível. Além disso, para concentrar poder espiritual no martelo céu claro, ele precisava usar as panturrilhas para gerar força. Esse se tornou o principal desafio para fundir essas 2 habilidades. De início, Tang San havia desistido de criar essa habilidade, até que Xiao Wu se sacrificou para salvá-lo. Depois de obter o anel de espírito e o osso espiritual dela, ele acidentalmente descobriu como juntar as 2 técnicas enquanto cultivava. O primeiro ponto-chave era que o método do vento caótico devia ser executado no ar. Apenas assim a força exercida por suas pernas não afetaria seus movimentos. Originalmente isso era quase impossível, mas com o osso do Imperador Azul Prateado fortalecendo as pernas de Tang San e lhe dando a habilidade de voar, ele se tornou capaz de fazer isso. Com relação à questão vital do ritmo, a habilidade de teleporte do osso espiritual de Xiao Wu era a resposta. Sempre que surgisse um problema no seu compasso, Tang San podia contar com o teleporte para ajustar sua postura e continuar executando o método do vento caótico. Usar o teleporte e o seguidor do caminho dos fantasmas, naturalmente seria o suficiente para evitar os ataques dos oponentes. Mesmo que o domínio angelical o impedisse de se distanciar do oponente usando o teleporte, ele ainda era capaz de usá-lo dentro desses 2 metros para executar o seguidor do caminho dos fantasmas e assim, exibir todo o poder da dança do vento caótico. Shui King tinha muito talento inato e, ainda por cima, possuía o poderoso espírito serafim. Entretanto, ele esteve esse tempo todo escondido na família imperial de Seldou e ocultando suas habilidades o máximo possível. Em consequência disso, apesar de seu nível de poder espiritual ser alto, em termos de experiência de combate, ele ainda estava atrás de Tang San. Diante dessa mudança inesperada, confusão se enraizou no seu coração. Em meio à pressa, ele tentou interromper o acúmulo de força de Tang San com golpes exasperados de sua espada sagrada, mas rapidamente ficou desapontado. Apesar de eles estarem dentro do seu domínio, a disputa entre o domínio do Deus da Morte e o domínio angelical fez com que seu efeito sobre Tang San chegasse ao ponto mínimo. Uma vez após a outra,
Tang San se esquivou dos seus ataques enquanto o método do vento caótico acumulava cada vez mais força a cada golpe sucessivo. Quando Shui King recobrou a calma, Tang San já havia passado da 36ª martelada. Um padrão dourado surgiu sobre o martelo céu claro negro com o acúmulo de poder espiritual e o domínio do deus da morte gravado nele também emitiu brilho branco. Isso aumentou a área dentro da qual Tang San conseguia se mover. O grande volume de poder espiritual reunido no martelo deixou até Shui King chocado. Depois de 36 golpes, ele sentiu que estava começando a ser vencido por aquela vasta pressão espiritual. Mesmo com o fortalecimento de 30% do domínio angelical, ele não se atreveu a enfrentá-lo de forma imprudente. Shui King foi tomado pelo arrependimento. Apesar de o método do vento caótico de Tang San ser poderoso, dentro do seu domínio, ele podia tê-lo interrompido se tivesse agido do jeito certo antes. Recolhendo a espada sagrada com pressa, o corpo de Shui King foi rapidamente coberto por um brilho dourado, dando a Tang San liberdade para balançar seu martelo à vontade. Nesse momento, entretanto, uma sensação de temor surgiu no coração de Tang San. Ele sabia que Shui King havia recobrado a consciência e agora era o momento crítico que lhe permitiria ou não vencer o domínio do oponente. O que Tang San não conseguiu ver foi que, oculto no centro do domínio, o sexto anel de espírito de Shui King começou a brilhar. As 6 asas em suas costas freneticamente absorveram a energia do domínio e linhas douradas se formaram sobre seu corpo, como se fossem cobras. Respirando fundo, Shui King soltou o ar com força. Um assobio agudo e penetrante foi emitido de sua boca. Naquele momento, sem aviso algum, chamas douradas foram disparadas de seus olhos, se estendendo por mais de 1 metro. Essa era sua sexta habilidade espiritual, um ataque mental, o uivo do anjo. O uivo do anjo utilizava a habilidade especial de transformação do poder espiritual angélico para converter 50% do seu poder espiritual em um ataque mental, capaz de abranger uma área enorme. Quando atingida, a vítima receberia um grande trauma mental. Se ela tivesse menos da metade da força mental do usuário, sua alma imediatamente se despedaçaria, seguida pela explosão da sua cabeça e morte. Se tivesse mais da metade, então isso resultaria num dano mental que deixaria o oponente atordoado. A duração do atordoamento dependeria da diferença entre a força mental do usuário e do alvo. De fato, essa era uma habilidade poderosíssima que podia ser considerada capaz de desafiar as leis naturais, diretamente golpeando a alma do oponente. Essa era a manifestação do poder do super espírito serafim. Enquanto Shui King reunia seu poder espiritual, Tang San apressadamente balançou o martelo céu claro, chegando ao 60º golpe. No momento em que o efeito de atordoamento do uivo do anjo o atingisse, ele certamente perderia o controle. Então, Shui King nem mesmo precisaria golpeá-lo. A própria energia acumulada pelo martelo deixaria Tang San em pedaços. Depois de se recuperar da confusão momentânea, Shui King sem dúvidas pensou na melhor solução. Entretanto, o método do vento caótico de Tang San ainda precisava ser interrompido. Ele não se permitiria ser derrotado por Shui King. Pela terceira vez, o corpo dourado invencível protegeu Tang San. Mesmo que o uivo do anjo fosse uma habilidade que desafiava até os céus, a habilidade de um osso espiritual de 100 mil anos não ficava atrás. Com o último uso do corpo dourado invencível do dia, pela primeira vez Tang San conseguiu direcionar o fluxo da luta. Os últimos 10 golpes do martelo foram finalizados assim que ele bloqueou o uivo do anjo. 2 feixes de luz, um branco e um preto, se enrolaram um no outro como dragões. Quando os 81 golpes foram completados, a habilidade evoluída do domínio do deus da morte foi ativada. Nesse instante, o efeito do domínio de Tang San foi elevado a um nível sem precedentes. Imensas ondas de energia foram emitidas, fazendo as pessoas lutando no chão pararem. Os 3 títulos Doulu e o Doulu espiritual não haviam usado suas últimas habilidades espirituais nessa luta. Não seria fácil determinar o resultado e ambos os lados queriam esperar a batalha no ar terminar, confiantes de que seus respectivos jovens sairiam vitoriosos. Quando aquele domínio dourado se espalhou no ar, a confiança dos Doulus Lança de Cobra e Baiacu chegou ao limite, os deixando ainda menos inclinados a enfrentar seus oponentes com força total. Eles eram muito mais fortes que o outro lado e, por causa da demora deliberada, os 2 lados se mantiveram em um cuidadoso impasse. Mas as enormes flutuações de energia no céu alarmaram os 2 lados e eles rapidamente recuaram quase como sombras vazias, abrindo distância entre eles. Nesse momento, 2 raios de luz entrelaçados, um branco e um preto, dispararam na direção do céu, atravessando a restrição da luz dourada. As vastas ondas de energia resultaram em uma explosão aérea, como se houvesse uma tempestade de raios ali. Emitindo estalos, a cobertura de luz dourada se partiu em grandes pedaços e começou a entrar em colapso, antes de se dissolver em inúmeras faíscas douradas e desaparecer no ar. O céu brilhante recuperou suas cores originais. 2 silhuetas apareceram ao mesmo tempo. Shui King esticou seus 3 pares de asas para se estabilizar. Sangue escorria do seu nariz como se fossem 2 cobras vermelhas em miniatura, enquanto sangue roxo escuro escorria dos cantos de sua boca. Com os olhos ofuscados, ele nem mesmo se atreveu a respirar, temendo que todo o sangue em seu corpo pudesse vazar. O golpe com 81 marteladas acumuladas não apenas fortaleceu o domínio do deus da morte e destruiu seu domínio angelical, como também despedaçou seu avatar espiritual,
lhe ferindo seriamente, algo pelo que ele nunca havia passado antes. Entretanto, Tang San não estava muito melhor do que ele. Sua face também estava pálida como uma folha de papel, tossindo uma grande quantidade de sangue vermelho vivo. O martelo céu claro havia desaparecido e seu corpo tremia violentamente. Apesar de ter quebrado o domínio de Shui King no fim, ao mesmo tempo ele havia esgotado seu poder espiritual. Incapaz de manter as 8 lanças de aranha nas suas costas, ele as recolheu para dentro do seu corpo. Durante a curta batalha entre eles, todas as respostas de Tang San foram corretas. Entretanto, ainda havia uma grande diferença de força entre ele e Shui King. Por mais que ele tivesse tirado vantagem dos erros de Shui King, ele ainda havia gastado uma grande quantidade de poder espiritual para quebrar o domínio angelical, quer fosse na execução da dança do vento caótico ou no consumo imperceptível causado pelo próprio domínio do oponente. Agora seu corpo estava quase vazio de poder espiritual. No momento, apesar de os ferimentos de Shui King serem piores, sua situação ainda era mais terrível. A única coisa que ele podia fazer era usar suas últimas frações de poder espiritual para controlar a habilidade de voar do osso espiritual do Imperador Azul Prateado para lentamente descer até o chão. Se entreolhando, os 2 títulos do Lu conseguiram ver o assombro nos olhares um do outro. Mesmo se outras pessoas não tivessem ideia, como eles poderiam não conhecer o poder do domínio angelical de Shui King? Mesmo se eles usassem seus avatares espirituais, não seria fácil se libertar dele. Mas um jovem imperador espiritual conseguiu fazer isso, não apenas se livrando das restrições do domínio, mas também ferindo Shui King seriamente. Agora eles entenderam o motivo de Shui King dar tanta importância a Tang San. O potencial e a força dele ultrapassavam muito a de outros mestres dos espíritos do mesmo nível. Com um som de "Uá", Shui King não conseguiu mais aguentar e cuspiu sangue enquanto as asas em suas costas perdiam o brilho. Respirando fundo, seu olhar se fixou em Tang San que estava lentamente descendo do céu. Não havia fúria, nem ódio em seu olhar, apenas um traço de admiração. Sua situação não era muito boa, mas ele também sabia que Tang San não estava nada melhor. Rapidamente ajustando sua respiração, ele olhou para Tang San e disse: Tang San, você continua me surpreendendo uma vez após a outra. Eu realmente não quero te matar. Sem um oponente como você, eu acho que meu progresso desacelerará de forma drástica. Por enquanto, além da minha irmã mais velha, você é o único digno de ser meu oponente. Tang San não respondeu, mas ergueu a cabeça e endireitou a postura, olhando friamente para Shui King. A habilidade Céu Misterioso começou a circular rapidamente para recuperar seu poder espiritual. Isso lhe permitia se recuperar muito mais rápido que qualquer outro mestre dos espíritos nesse mundo. O motivo pelo qual ele não se feriu quando o domínio foi quebrado foi porque, em primeiro lugar, ele era o atacante e depois, seu corpo era muito resistente. Em termos de condição física, até um título do Lu podia não ser capaz de rivalizá-lo. Lançando um olhar para frente, Tang San pensou consigo mesmo que o que fosse para acontecer devia estar acontecendo. Nesse instante, o Doulu Baiacu, que estava recuando, tremeu e um espinho afiado verde como jade foi disparado na direção de Tang San, que não tinha mais forças para se esquivar e, muito menos, para usar o corpo dourado invencível. Dugu Boy e Yang Wood estavam muito longe e não tinham como salvá-lo a tempo. O Doulu Baiacu escolheu o instante e o método de ataque de forma extremamente astuciosa. Bastardo. Com um flash, uma luz dourada foi disparada e uma colisão abafada foi ouvida. Apesar de ter sido incapaz de destruir o espinho, a colisão desviou o ataque e, ao invés de atingi-lo, ele passou ao lado de Tang San. Shui King, que anteriormente parecia imperturbável mesmo durante a intensa troca de golpes contra Tang San, gritou irritado. Por causa do esforço, ele mais uma vez cuspiu sangue, olhando para o Doulu Baiacu com raiva. Quem lhe permitiu atacar? O Doulu Baiacu ficou perplexo. Jovem mestre, eu. Shui King parecia estar cuspindo fogo pelos olhos enquanto encarava os 2 títulos Doulu com fúria. Sei Shui, Shilong, escutem bem. Mesmo se for para o Tang San morrer, ele deverá morrer pelas minhas mãos. Um confronto justo será minha última demonstração de respeito para com ele. Se algum de vocês atacar de novo, não me culpem por ser rude. Os 2 grandes títulos Doulu, diante da fúria de Shui King, sentiram medo e recuaram um passo, respeitosamente respondendo, sim. Ouvindo isso, Tang San não pôde evitar ficar um pouco surpreso. Incapaz de se conter, ele disse: eu não esperava que você tivesse um lado honrável. Tocando as manchas de sangue no canto de sua boca, um pequeno sorriso surgiu na expressão irritada de Shui King. Todas as pessoas têm o seu próprio código de honra no coração. Nesse mundo, aquele que vence é que está certo, não é? Se eu matá-lo hoje, eu poderei simplesmente declará-lo como culpado pelo envenenamento do Imperador Shuye por todo o Império. Falando de justiça, quem poderia se comparar ao meu serafim? Eu sei que, no seu coração, eu sou uma existência desprezível e maldosa. Mas você acha que se eu fosse completamente inútil, eu teria sido capaz de chegar tão longe? Enquanto falava, ele ergueu o braço direito e uma forte luz dourada começou a se condensar na sua palma. Apesar de a ação ser lenta, para Tang San ela era como a própria foice da morte. Mesmo que seu poder espiritual estivesse se recuperando de forma rápida, ele podia sentir que,
No momento em que era gerado, ele imediatamente desaparecia. Só agora ele percebeu que, embora tivesse quebrado o domínio angelical de Shui King, no instante em que ele se despedaçou, uma parte da sua habilidade de purificação penetrou no seu corpo. Ainda que a quantidade de poder espiritual necessária para se teleportar fosse insignificante, seria impossível fazer isso sem um pingo de energia. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.